Oi, queridos! Eu espero que vocês estejam bem. Bom, como vocês já devem imaginar, nesse vídeo eu vou responder as perguntas que vocês fizeram no vídeo anterior. Esse vídeo não tá mais no ar, ok? Caso vocês não tenham visto e vão procurar. Eu tirei ele porque eu vi que já tinha bastante perguntas e eu fiquei com medo de que se eu deixasse rolar mais, esse vídeo que eu tô gravando agora ficasse muito longo, tá? Então eu acho que as perguntas que tinham lá já eram suficientes, mas é óbvio, se vocês tiverem mais curiosidades, mais perguntas a fazer, eu posso gravar um outro vídeo futuramente. Como vocês já devem ter percebido também, não é um vídeo de ASMR. Eu quis realmente que esse vídeo fosse com uma conversa mais descontraída, então eu achei que não caberia fazer uma voz suave, nem sussurrar. Mas se vocês acharem que pode ser legal, se vocês quiserem que eu faça esse tipo de vídeo com outras curiosidades sobre a minha vida, comentem que eu prometo que eu vou fazer, ok? Bom, vamos lá. Houveram várias perguntas repetidas, né? Muita gente perguntou em relação à minha idade. Então, eu tenho 24 anos, tá? Eu nasci no dia 22 de novembro de 1991. Perguntaram também onde eu moro. Eu sou de São Paulo, capital. Eu moro na zona leste de São Paulo, tá? Eu moro com a minha mãe, com a minha avó, mãe da minha mãe, e um tio, irmão da minha mãe, tá? E também tem um cachorrinho, eu não sei se vocês já viram em um vídeo meu, acho que era de relaxamento facial, não tenho certeza, mas o meu cachorro aparece e eu vou deixar uma imagem dele aqui pra vocês verem. E o nome dele é Benji, tá? Ele não tem raça definida. E é engraçado porque quando a gente pegou ele, disseram pra gente que ele era uma mistura de daquele salsichinha, sabe? Com um pincher. Então a gente achava que era um cachorro bem pequeno. Na verdade era isso que a gente queria, porque aqui eu moro, onde eu moro ainda tem mais duas casas no quintal, né? Não é uma casa individual. E já tinha uma outra cachorra na casa dos fundos, então a dona da casa preferia que, se a gente fosse pegar um cachorrinho, fosse um cachorro pequeno. E a gente realmente achava que ele era pequenininho. Mas, bom, vocês já devem ter visto aí na foto que ele não é nada pequeno, né? Ele é um cachorro de porte médio e ele foi crescendo, 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 e a gente percebeu que a gente tinha sido enganado, né? Ele não era um cachorro pequenininho, mas, bom, isso é o menor dos problemas, né? Acho que quem tem cachorro e gosta de animais sabe que o amor que a gente cria por eles é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, ele vai estar aqui com a gente, grandão, aprontando bastante. Meio preguiçoso também, nesses dias meio de calor ele fica bem quietinho, mas é isso. Então, eu também tenho um cachorrinho chamado Benji, tá? Perguntaram se eu sou solteira e se eu tenho filhos. Eu sim sou solteira, tá? Eu namoro, porém, né, é só isso. Não sou casada nem nada. Também não uso aliança, vocês podem ver. Por opção, não é uma coisa que, na verdade, eu nunca quis. Eu sempre achei um adereço meio desnecessário, não sei. E além de achar caro, sei lá, pra mim nunca fez muito sentido e meu namorado também nunca fez questão disso, então a gente nunca nem cogitou essa ideia de usar aliança. Mas sim, eu namoro e não temos filhos, ainda não. Não é o momento agora, mas eu penso em ter, ok? Bom, me perguntaram qual é a minha profissão. Alguns de vocês já devem saber, eu sou cantora. E eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer que não é uma profissão, mas de fato é. Eu trabalho com isso, eu e meu namorado, que vocês já devem ter visto em algum vídeo aqui do meu canal. Eu tenho alguns vídeos de música, né? Não são vídeos, na verdade, são só os áudios, mas na imagem ele aparece. E se vocês me seguem no Facebook, vocês já devem ter visto alguns vídeos meus. Se não seguem, curtam lá a minha página, tá aqui no link aqui embaixo. E lá também tem o link da minha página desse projeto de voz e violão com meu namorado, que se chama Denis e Karina, ok? Então eu sou cantora, a gente trabalha com isso, a gente toca em bares e restaurantes, etc. E essa forma que a gente ganha vida, ok? Em relação a estudos, bom, eu
Não fiz faculdade, eu nunca tive vontade, na verdade, de entrar numa faculdade. É, eu sempre fui meio rebelde nesse sentido, assim, eu nunca achei essa fórmula, né, que a sociedade espera da gente, que a gente saia do ensino médio, entre numa faculdade, arruma um emprego e case, tenha filhos. Essa coisa nunca funcionou muito bem pra mim. Então eu nunca fiz. Não, eu fiz vestibular, na verdade, uma vez só na minha vida. Nunca prestei Enem, eu cheguei a me matricular um ano, mas acabei não indo, desisti, assim, no mesmo dia eu decidi não ir. Prestei vestibular para cinema, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu pretendo estudar algum dia, mas acabei não passando, obviamente. Mas não é uma coisa que eu almejo para minha vida. Eu nunca tive essa pretensão de ter uma formação, ter um diploma de faculdade. Nunca foi algo que eu desejei. Enfim, mas eu tenho cursos livres, por exemplo, eu tenho inglês fluente, eu estudei inglês durante 5 anos. Também fiz outras línguas, cheguei a estudar espanhol por um ano, e aí eu achei muito simples e muito chatinho e acabei saindo. Também estudei francês por um mês apenas, porque eu achei uma língua meio chata. É uma língua linda, gente, não pode se negar isso, mas eu achei meio chato de aprender e acabei saindo. E a outra língua que eu estudei um pouco mais a fundo foi italiano. Eu fiquei um ano estudando, e aí, na verdade, o curso era um ano e meio, mas eu era um pouco mais nova e as aulas eram de sábado de manhã. E aí eu fiquei um pouco saco cheio, assim, e decidi não ir mais. Então eu fiz um ano e aí os 6 meses que faltavam eu acabei não fazendo. Então hoje eu tenho o italiano básico. Eu entendo muitas coisas, mas obviamente eu gostaria de estudar mais. Eu pretendo estudar mais italiano e eu estudo sozinha, assim, do meu jeito. E é algo que eu quero muito porque eu tenho descendência italiana, minha bisavó era italiana. Inclusive ela teria feito aniversário ontem, na Páscoa, o nome dela era Páscoa, inclusive. Então é algo que eu quero aprender, porque eu não sei, talvez um dia eu vá pra Itália passar um período ou até mesmo morar, se eu conseguir cidadania, que é algo que eu quero tentar. Então ter italiano vai ser muito interessante, né? Então é algo que eu ainda quero estudar. E, bom, as coisas que eu tenho estudado atualmente não são em escolas nem com professores. Eu tenho estudado japonês online. Eu sou muito encantada pela cultura japonesa, adoro, adoro, adoro. Adoro tudo, a língua, sabe? Adoro a comida também. E eu tenho parentes no Japão, eu tenho 2 primos com as famílias deles, e agora o meu irmão também tá lá, e como a minha cunhada e a minha sobrinha. Então é um lugar que eu quero muito visitar um dia, e eu sempre penso, quando eu penso em viagens internacionais, que eu nunca fiz nenhuma, aproveitando, mas eu quero muito, eu penso em tentar aprender pelo menos o básico da língua daquele lugar, né? Eu acho muito chato você ir para um lugar, como alguns gringos fazem, e esperar que todo mundo fale inglês. Não é todo lugar que as pessoas falam inglês. E eu já li que no Japão você realmente é muito difícil encontrar pessoas que falem inglês, né? Então eu gostaria de, pelo menos o básico, aprender para poder ir lá e me virar, entendeu? Não ficar tão perdida, tá? Então eu estudo japonês sozinha e também tenho estudado teclado. Não vai dar pra vocês verem, mas eu tenho um tecladinho aqui, simples, aqui em casa, que eu comprei de segunda mão, porque eu queria estudar. Cheguei a estudar por um período ano passado, mas acabei parando, porque eu tinha outros compromissos. E esse ano eu voltei a estudar junto com o meu namorado. Ele não é tecladista, ele é violonista, ele é baterista, toca vários outros instrumentos, mas no teclado ele tá me passando as noções básicas, assim, de, de, de música mesmo, né? A parte mais teórica, mas não tão teórica assim, porque ele também não manja muito de partitura, etc. Eu conheço mais disso do que ele, mas é mais a parte de percepção, treinar o ouvido, etc. Então a gente tem estudado juntos aqui, tá? Então estudo é isso que eu tenho feito. Eu tenho estudado japonês e teclado, e pretendo estudar um outro instrumento em breve, mas
Quando eu começar eu conto pra vocês, tá bom? Vamos ver. Perguntaram sobre... me perguntaram se quando eu era criança, o que eu gostaria de ser quando eu era criança, né? Qual era a profissão que eu sonhava em ter. Bom, eu já sonhei com várias coisas. Primeira, a primeira delas era ser secretária. Minha mãe era secretária. Ela foi secretária durante um tempo da vida dela, ela sempre trabalhou em escritório. E aí eu lembro que quando eu era pequena eu ficava me vestindo com as roupas dela, e colocava um sapato, passava batom, e aí eu pegava vários papéis assim e colocava em cima, sei lá, de uma cadeira e várias canetas e ficava fingindo que eu tava no escritório, fingindo que eu tava atendendo o telefone, e era uma das brincadeiras que eu mais gostava de fazer, assim. Então eu já sonhei em ser secretária, mas depois eu acabei descobrindo que quem trabalha em escritório, com coisas administrativas, às vezes tem que lidar com números, e eu sempre fui muito, muito, muito ruim em matemática, gente. Eu digo que eu nem sei como eu passei, consegui passar do ensino médio, porque eu não era muito boa realmente, algo que nunca entrou na minha cabeça. Eu sempre fui muito boa em português, em história, geografia, em artes, obviamente, em inglês, mas matemática é algo que é muito complicado pra mim. Eu sempre sofri muito, sempre me achei muito burra, mas na minha sala eu acho que todo mundo que estudou sabe disso, que sempre tinha aquelas pessoas que realmente não conseguiam, não, que tinham muita dificuldade. Então na minha sala tinha essa galera, nas minhas salas, né, durante os anos que eu passei na escola. Então eu sabia que eu não era a única que detestava matemática e que não conseguia entender. E aí quando eu descobri isso eu acabei desistindo da ideia de ser secretária e de trabalhar em escritório com coisas administrativas. Também já sonhei em ser bailarina. Quando eu era pequena eu cheguei a fazer balé por um tempo. Também já sonhei em ser astronauta, e isso é algo que também você precisa ter noções muito boas de matemática e de física, enfim. Então é algo que eu gostaria muito, porque eu sou apaixonada por astronomia, apaixonada por espaço, estrelas, enfim. Seria algo que eu acho que eu ficaria muito satisfeita, muito realizada. Porém, tem essa limitação, eu teria que estudar muito. Não que eu não goste de estudar, gente, mas aqui é algo que eu tenho dificuldade. Então, acho que não é pra ser nessa vida, quem sabe numa próxima, ou alguma viagem espacial, sabe? Aquelas pessoas super ricas vão poder investir um dia, então quem sabe? Mas ser astronauta não vai dar, infelizmente. E aí, bom, depois de um tempo, eu acabei entrando em contato com as artes. Quando eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade, eu fiz pela primeira vez uma oficina de teatro. Mas é uma história até meio engraçada, porque eu fiz a oficina, eu acho que durou acho que uns 6 meses, não foi nem um ano. E aí durante a oficina, além das aulas, a gente fez uma montagem, né? Foi montando um espetáculo para apresentar no final do curso. O que aconteceu foi que chegou no final, no dia da apresentação, eu não quis me apresentar, né? E aí eu até falei pra minha mãe, não, nem precisa ir porque eu não vou me apresentar. E meu pai também, e eles ficaram meio inconformados, né? Como assim, você passou esses 6 meses nesse curso e tudo mais. E aí eu falei que eu não queria. Sei lá, que eu não queria aquilo pra mim, que eu não tinha gostado. Mas acabei indo assim, só pra ajudar, né? E na verdade era algo que o professor, ele falou, ninguém é obrigado a participar e tudo mais. Então foi ótimo que eu pude escolher não participar. O motivo principal foi porque eu era muito tímida. Por muito tempo da minha vida eu fui muito tímida, então, sei lá, eu acho que acabei ficando com vergonha e preferi não me apresentar. E aí passou esse período, e aí eu voltei pra escola e tudo mais. E quando eu era um pouco mais velha, eu acho que fazia uns 5 anos atrás, sei lá, eu voltei a fazer teatro, me inscrevi num curso aqui perto de casa e cheguei a fazer uns 2 semestres de curso lá. E aí no final de cada semestre tiveram apresentações, eu me apresentei, e aí realmente realmente gostei daquilo, né? Eu acho que eu tava um pouco mais madura, cabeça mais feita, assim, então foi algo que eu escolhi fazer, né? Na época, quando eu fiz a primeira vez a oficina, foi meio que como uma forma de perder a timidez, sabe? Mas não funcionou muito na época. Então, mas essa segunda experiência com estudo de teatro eu gostei muito.
E depois de lá eu acabei entrando numa companhia de teatro, na Zona Norte aqui de São Paulo. Participei de um musical que eles fizeram. E depois saí de lá e também fiz um musical. Ano passado, inclusive, em dezembro do ano passado, eu participei de um musical de Natal. E foi uma experiência super legal, porque além de cantar e de atuar, eu também dancei, que era algo que eu sempre gostei muito de dançar, mas nunca soube muito bem. Então era um projeto de uma escola de dança, da Forfã. Inclusive, se vocês quiserem conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eles são incríveis. Ficam aqui na Zona Leste também. E aí eu acabei participando nesse musical e eu adorei. Mas desde então eu não participei de mais nenhuma coisa envolvida com teatro e etc. Mas eu amo atuar, já participei de um curta, de uma faculdade, né, de universitários também. É algo que eu gosto muito de fazer e que eu ainda quero me especializar. Mas como eu disse, eu gosto muito de cinema e além da parte de atriz, eu gosto muito de criar também. Eu tenho ideias de filmes, de curtas, eu tenho histórias que eu gostaria muito de, sei lá, dar a vida, sabe? De dar a luz, assim, de fazer filmes e curtas. E então é algo que eu gostaria de estudar e que eu vou estudar um dia. Não sei quando, mas eu vou estudar. Mas o meu foco agora é música, né? Então a gente tem que fazer as coisas uma coisa por vez pra não se perder. Gente, tô com medo que esse vídeo fique gigante, mas vamos lá. Próxima pergunta. Por que você decidiu fazer vídeos pro YouTube? E como você descobriu a ASMR? Bom, eu lembro que eu usava o YouTube só pra assistir alguns clipes, assim, eu nunca fui muito assídua. Mas acho que foi ano passado, ou ano retrasado, eu comecei a buscar uns vídeos de meditação guiada no YouTube. Sabe, aqueles vídeos em que às vezes tem algumas imagens bonitas, de paisagens e tudo mais, e aí a pessoa fazendo, guiando uma meditação. E se eu não me engano, foi nesse período que eu acabei encontrando sem querer nos vídeos, assim, esses videozinhos que ficam ao lado, né? Eu acabei encontrando um vídeo da Maria, do canal Gentle Whispering, né? Que é um dos maiores canais de ASMR gringos, né? Ela é super famosa, a diva, assim, digamos, do ASMR. E aí eu fui procurar saber, eu acho que eu cheguei a clicar no vídeo, não entendi muito bem o que era, e fui procurar no Google do que se tratava, e achei uma matéria, e eu me lembro que, de cara, eu achei um pouco esquisito, assim, e não dei muita bola, porque eu não sabia muito bem o que esperar, eu não sabia o que eu ia sentir, então eu acabei deixando pra lá. Mas, eu acho que eu tava muito nessa vibe, né, de meditação, de relaxamento, de tentar acalmar a mente e tudo mais, e acabei voltando pra esses vídeos. E aí, bom, isso foi se tornando meio que uma rotina, né, assistir esses vídeos, e aí eu fui descobrindo as sensações e tudo mais, e acabei me viciando. Eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas, né, você acaba, deixa eu ver esse videozinho aqui antes de dormir, e aí na noite seguinte, se você não assiste, você fica sentindo falta daquelas sensações, né? Que são muito gostosas. E, bom, foi dessa forma que eu conheci o ASMR. E a decisão de gravar vídeos, eu pensei muito sobre isso. De início eu não tinha essa pretensão, mas eu pensei, poxa, eu vou tentar, quem sabe dá certo, né? E a motivação foi basicamente tentar fazer algo legal por outras pessoas, entendeu? Tentar proporcionar uma experiência bacana. Eu já estava ciente de que o ASMR, os canais que eu assistia, me faziam muito bem e sabia que no Brasil ainda não existiam canais muito grandes e não existiam muitos canais, agora estão surgindo vários, mas ano passado não existiam tantos assim, e aí eu falei, bom, vamos ver, quem sabe dê certo. E aí acabei gravando o meu primeiro vídeo, que foi o de reiki, que também era um assunto pelo qual eu tinha interesse, né? E depois de um tempo eu acabei fazendo um curso de reiki. Eu tenho nível 1 e 2 de reiki. É algo que ainda pretendo estudar mais, fazer o nível 3, o nível master, etc. E, bom, eu fiz e falei, vamos ver no que dá. E, bom, a repercussão foi muito boa. Rapidamente eu fui ganhando inscritos
e vários comentários bacanas e etc. Então foi isso. Foi uma coisa meio que despretensiosa. Eu fiz meio que, vamos ver no que dá. Não esperava que fosse se tornar algo tão grande como está se tornando, né? Eu já tô com mais de 1.600 inscritos e, bom, isso é algo que eu realmente não esperava. Porque é algo que realmente não divulgo muito, né? Não sei se vocês estão no grupo ASMR Brasil no Facebook. Eu tô lá, eu sou inclusive administradora do grupo, mas nem sempre eu posto os vídeos lá no grupo, às vezes porque eu esqueço mesmo. Eu posto só na minha página e, e não divulgo mais em nenhum lugar. Então pra mim é uma surpresa que eu venha ganhando tantos inscritos. Eu acho que muitos brasileiros estão conhecendo, talvez até através de canais gringos, né? E estão procurando canais brasileiros. Então eu fico super feliz, obviamente, e fico muito, muito, muito feliz quando as pessoas comentam, quando vocês comentam. Saber que eu ajudo vocês de alguma forma é muito legal. Então é isso. Eu tô vendo onde vai dar, né? Me perguntaram se eu pretendo manter esse canal. Eu pretendo. E quais são as minhas intenções com o canal? Bom, eu pretendo continuar gravando a ASMR, apesar da minha limitação, né? Como vocês podem perceber, eu não tenho uma câmera, eu gravo no notebook, como eu já disse pra vocês. O áudio eu gravo no celular, então não tenho os melhores equipamentos e isso é uma limitação, eu sei disso. Mas ao mesmo tempo eu já recebi comentários de vocês dizendo que isso não influencia tanto. E eu fico super feliz, obviamente, então isso me dá mais vontade de continuar gravando. Além disso, tem os vídeos aqui no meu canal também de reflexões sobre a vida. É algo que eu pretendo continuar fazendo, porque eu acredito muito nisso, eu acredito muito no bem-estar, na alegria, na felicidade, no autoconhecimento. São coisas que me interessam muito. Então eu pretendo continuar trazendo isso no canal. Não sei se vai interessar tanto assim a vocês, mas é algo que eu sinto assim que eu devo compartilhar, porque se me faz bem, também pode fazer outras pessoas se sentirem bem, e essa é a intenção principal desse canal, né? De todos os vídeos que eu posto aqui, sejam de ASMR, sejam de reflexão, a intenção principal é ajudar as pessoas a se sentirem melhores, ok? Falo muito, né? Meu Deus. Bom, como descobri a ASMR, eu disse. Me perguntaram se eu preciso me esforçar para fazer os vídeos e de onde vem a criatividade, a inspiração. Bom, no início eu confesso que eu me baseava muito em vídeos de outras pessoas, né? E ainda faço isso, né? A gente acaba vendo uns vídeos que a gente curte e decide fazer a nossa versão deles. Na verdade, existem os gatilhos padrões dentro do ASMR, né? Então dá pra se basear neles. Mas eu confesso que de um tempo pra cá, eu acho que isso deve acontecer com todas as pessoas que têm canal, que fazem ASMR. A gente acaba ficando muito atento aos sons das coisas, principalmente, né? Então eu tava esses dias, inclusive, no estúdio do meu namorado, né? E ele tem uns instrumentos e tudo mais, uma salinha, um quartinho lá. E aí eu lembro que tinha um cabo de microfone e tem eu não sei qual é o nome daquilo, como se fosse uma tirinha adesiva que você usa, acho que para enrolar o microfone. E ela é de velcro, né? E aí eu lembro que eu fiquei mexendo naquilo e eu, nossa, isso faz um barulhinho bom. Eu acho que eu preciso gravar essa semana aqui. E outros instrumentos, então eu peguei o costume muito, muito forte, assim, de ficar tapeando as coisas com a unha, né, pra ver qual som que elas fazem, ou apertando objetos, embalagens. Então é algo que eu acho que se torna natural, assim. Quando você começa a gravar ASMR, você fica mais atento às coisas que te rodeiam, que você às vezes nem imagina que podem trazer relaxamento para as outras pessoas, mas que trazem, né? Então, minha inspiração vem disso, vem de coisas cotidianas, dessa minha atenção, né? Dessa minha consciência, assim, às coisas que me rodeiam ao meu redor. E então é daí que vem a inspiração e também dos vídeos que eu assisto, mas eu procuro não, sei lá, não copiar muito, apesar de, como eu disse, de existirem esses gatilhos padrões, eu procuro
criar novas coisas, vir com novas ideias, que talvez podem até parecer meio ridículas, né? Porque, sei lá, são coisas que eu invento mesmo, né? Como o último vídeo, removendo seus bichinhos, então são coisas que parecem meio loucas, assim, mas a minha intenção é meio que essa. É tentar ser o mais original possível, ou tentar ser o mais fiel possível à minha verdade, ao meu jeito, né? As coisas que eu gosto também. Então, acho que é isso. Me perguntaram como eu lido com os comentários negativos, né? Bom, é engraçado porque aqui no canal são muito raros realmente os comentários negativos. Muito, muito raros mesmo. E eu não tenho o costume de excluir. Na verdade, é engraçado porque se eu for pensar realmente nisso, eu acho que se surgiram 1 ou 2 comentários, assim, foram muitos, porque realmente a maioria dos comentários são muito positivos. E às vezes os comentários são só relacionados, por exemplo, ao lance do áudio, que agora eu tô tentando tratar. É algo que eu não manjo, gente, então eu tô aprendendo, assim, a editar áudio, que eu sei que é possível, remover ruídos e etc. Então, às vezes, quando eu gravo na cozinha aqui de casa, tem o ruído da geladeira, e às vezes tem o ruído do meu próprio notebook, que às vezes eu deixo o celular perto do notebook, né? E o notebook faz um barulhinho, então algumas pessoas já reclamaram disso. Então os comentários negativos são só em relação a essas coisinhas, né? Eu acho que eu nunca recebi nenhum comentário muito rude e tudo mais, mas é algo que eu tô preparada de verdade pra receber, assim, eu não me ofendo, nem excluo, a não ser que a pessoa seja realmente esteja querendo causar, como já aconteceu. Agora eu tô lembrando de um caso, eu lembro que era um perfil fake, dá pra perceber, né, quando não é uma pessoa de verdade. Quer dizer, a pessoa é de verdade, mas ela fez o perfil meio que querendo esconder a verdadeira identidade dela. E aí a garota chegou a comentar em vários vídeos meus, xingando, assim, falando coisas, palavrões, coisas bem feias. E aí o que eu faço é bloquear o comentário e, né, tentar bloquear a pessoa do canal para que ela não possa comentar mais. E é só isso, mas eu não fico chateada, não fico ofendida nem nada, porque quando eu posto as coisas, quando eu gravo os vídeos, eu realmente só posto, só gravo se eu tenho uma certeza mínima dentro de mim de que tá bom, né? Senão eu realmente prefiro excluir, como já aconteceu, eu já cheguei a gravar um vídeo inteiro e de repente excluir, não usar, porque eu achava que não estava bom, que não tinha como consertar, né? Então, pra mim é uma coisa tranquila, eu não piro com comentários negativos. Críticas eu acho que são bem-vindas quando são construtivas, né? Quando tem a intenção de te estimular a melhorar, mas xingamentos, coisas gratuitas assim, eu não me importo. Eu simplesmente bloqueio e excluo o comentário, certo? Vamos ver. Me perguntaram quais são os meus canais favoritos aqui no YouTube. Bom, gente, eu sigo muitos canais, né? Eu tô inscrita em vários deles, vários de ASMR, alguns de artistas, né? De músicos e etc. Mas eu confesso que não tenho o costume de acompanhar muitos canais, a não ser os de ASMR mesmo, né? Eu gosto muito de uns canais que tem vídeos que na verdade são áudios, né? Então áudios de meditação ou alguns áudios de batidas binaurais, eu não sei se vocês já viram ou já ouviram, que são é só instrumental, né? Que são sons que dizem que te induzem ao sono ou às vezes sei lá, a uma dimensão superior, não sei. Mas eu gosto muito dessas coisas, eu gosto muito de ficar ouvindo. Eu acho que é isso, assim, mas o resto são coisas que eu acabo clicando, que vão aparecendo na minha página aqui do YouTube, e eu vou clicando e assistindo. Mas os vídeos que eu mais assisto no YouTube geralmente são de ASMR mesmo. Eu não costumo seguir outros canais, assim. Eu acho que é isso. Vamos ver. Agora são perguntas mais pessoais mesmo. Bom, perguntaram o que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Eu gosto muito de ler, né? Tem inclusive aqui atrás alguns livrinhos.
alguns que eu já comecei a ler, outros não. Tenho vários livros para ler. Gosto muito de ouvir música, obviamente. Deixa eu ver, gosto de dançar. Como eu disse, eu não sou uma exímia dançarina, mas eu gosto muito de dançar, então às vezes eu fico ouvindo música e limpando a casa e dançando, eu gosto muito disso. Também gosto muito de assistir filmes. Eu tinha mais costume de ir ao cinema, hoje em dia eu assisto às vezes no computador mesmo, ou assisto na TV. Eu gosto muito de conversar. Eu falo muito. Bom, vocês devem ter percebido, já vamos para 30 minutos de vídeo que eu tô falando. Então, mas nem sempre eu tenho com quem conversar, então às vezes eu fico meio que falando sozinha ou escrevendo. Eu gosto de escrever também sobre os meus insights, os meus pensamentos. E na verdade esse é um dos motivos para ter criado o canal também e gravar os vídeos que eu gravo, principalmente de reflexão. É uma forma de falar, de desabafar, de dizer o que eu penso, que nem sempre eu tenho amigos por perto para conversar. Às vezes ficar mandando só áudio no WhatsApp eu sei que é meio chato, né? E todo mundo gosta, então é meio que por isso, assim, eu gosto muito de falar. Então, por que não gravar vídeos falando? Maravilha! Perguntaram qual é o meu signo. Meu signo é Sagitário, como eu disse, nasci em 22 de novembro, então sou do primeiro dia de Sagitário. E se eu acredito em astrologia, bom, quando eu era mais nova eu tinha mais interesse nessas coisas, assim. Eu comprava aquelas revistinhas, sabe, da banca de jornal, que vinha o horóscopo, mas nunca fui assim, que nem aquelas pessoas que todo dia vai lá ler horóscopo pra saber o que vai acontecer. Nunca fui assim. Mas eu me interessava bastante por astrologia, principalmente em relação ao perfil do signo, né? Se vocês querem me conhecer, gente, de verdade, procurem lá, perfil de Sagitário, porque é incrível como me define, assim. É algo engraçado, né? Que eu não sei muito bem se eu acredito ou não, mas quando eu leio definições, assim, de personalidade de Sagitário, eu sempre me assusto, porque tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver comigo, né? A parte de ser meio aventureira, apesar de eu ter viajado muito pouco esses últimos tempos, mas de ser muito faladora, muito animada e etc. Tem tudo a ver comigo. Então, se vocês querem saber realmente mais de mim, nem precisa assistir esse vídeo, olha. Agora que fui falar, né? Depois de 30 minutos de vídeo, falo pra vocês que poderia ser mais simples do que eu me ouvir falar. Mas de verdade, Sagitário me define muito, assim. Todas as características batem muito comigo. Então, se vocês tiverem interesse, pesquisem sobre o perfil do signo de Sagitário, que vocês vão saber um pouco mais sobre como eu sou, ok? Mas não é algo que eu me interesso muito, assim. Porém, eu vejo, assim como o Sagitário me define muito, tem várias pessoas que eu conheço, vários amigos, até mesmo meu namorado, por exemplo, meu namorado é de Touro. E eu leio a definição de Touro e eu vejo muitas coisas que batem, assim, né? Mas ele não acredita em nada dessas coisas, assim. Mas então eu não sei, gente, de verdade, eu não sei. Talvez seja verdade mesmo, né? Mas não é algo que eu fico, nossa, botando muita fé, ou sei lá, contando muito com aquilo. Eu sei que Sagitário tem muito a ver comigo. E é só isso, entendeu? Bom, perguntaram qual filme ou livro eu me identifico. É que eu tô. Ele não vai estar aqui. Ele tá, acho que guardado em alguma prateleira minha. Mas eu posso citar alguns livros com os quais eu me identifico bastante. Eu acho que eu já falei pra vocês no vídeo sobre livros que Pequeno Príncipe foi o primeiro livro que eu li quando eu era mais nova, então ele é um dos meus livros favoritos. Eu acho a mensagem dele fascinante, linda demais. E um outro livro que eu me identifico muito, que também é um filme, é Os Jogos Vorazes. Eu li os 3 livros, obviamente, assisti os filmes e eu gosto muito da história. Eu acho que é uma coisa muito atual, né? Não só em relação à nossa sociedade aqui brasileira, mas o mundo mesmo, como o mundo funciona, como as coisas funcionam. Então é um livro que sei lá, eu realmente me identifico muito com a Katniss, essa
coisa dela, não sei se vocês conhecem a personagem, mas ela ser um pouco mais introspectiva e de ter dificuldade de lidar com as pessoas, de ser simpática. Não quer dizer que eu seja assim hoje, mas eu já fui muito assim no passado, né? Eu fui muito Katniss na minha adolescência. Então, lendo o livro, eu fiquei lembrando de várias situações da minha vida, assim. Então, Jogos Vorazes é um livro com o qual eu me identifico muito, não só por essa questão da Katniss, mas principalmente pela questão da crítica social, que eu acho sensacional, tá? Então, eu acho que esses são os meus livros e filmes favoritos. Tem muitos outros, na verdade. Eu tenho vários filmes que eu amo, mas eu não vou lembrar agora e esse vídeo vai ficar gigantesco se eu lembrar, então deixa pro próximo vídeo, tá bom? Perguntaram quais são as minhas influências musicais. Bom, quando eu era mais nova, eu ouvia muito o que as outras pessoas ouviam, o que os meus amiguinhos ouviam. Então, eu tive uma fase de pagodeira, eu ouvi muito pagode nessa vida, eu ouvi muito axé, dancei muito axé. Então eu ouvia basicamente o que eu tocava nas rádios, né? E depois de um tempo, quando eu tava acho que no final do ensino fundamental, quando eu comecei a fazer inglês, eu comecei a fazer inglês na 7ª série, eu tive contato com música estrangeira, né? Com rock. Então eu ouvia muito pop rock, muito punk, porque era meio que a fase que eu tava, né? Eu tava entrando na adolescência, tava aprendendo inglês, então. E era a época da MTV também, né? De clipes e etc. Então eu acabava ouvindo muita coisa estrangeira. E eu passei uns bons anos da minha vida só ouvindo coisa estrangeira, principalmente, assim. E aí eu fiquei mais velha, saí, fui pro ensino médio, e aí entrei naquela fase de ouvir música pop, hip hop, R&B internacional. E aí, só quando eu entrei no meu curso técnico de canto popular, que foi há mais ou menos 3 anos atrás, foi que eu tive aquele choque de ter que ouvir música brasileira. Era um curso de canto popular, então música popular brasileira. Então a gente tinha que ouvir cantores brasileiros, cantores que em sua maioria nunca tinha ouvido falar, ou que eu via, já tinha ouvido falar, mas nunca dei a oportunidade, assim, por achar que não era bom, né? Porque eu tinha essa mentalidade, de música estrangeira, de rock, enfim. Então eu achava que a música brasileira não era muito legal, apesar de não conhecer nada dela, né? O que é meio bobo. E então nesse curso eu entrei em contato com muita coisa da música brasileira, tive que estudar muita coisa, e então abriu-se um novo mundo para mim, assim. Comecei a conhecer novas coisas, comecei a compreender que tinha assim muita coisa legal. E foi isso. Então hoje em dia eu ouço muito mais coisas brasileiras, até por uma questão de estudo mesmo, né? Como eu disse, eu tenho um projeto de voz e violão e a gente toca assim música estrangeira, música internacional, mas a maioria do nosso repertório é MPB, música brasileira, né? Então eu acabo tendo que ouvir bastante coisa para poder interpretar, para poder tocar por aí, né? Mas as minhas influências mesmo, assim, os artistas que eu posso dizer que me influenciaram, primeiro Elvis. Eu não sei se já disse pra vocês, mas ele é um dos meus maiores ídolos, assim. Na verdade, minha mãe era muito fã de Elvis, é muito fã de Elvis e acabou me apresentando. Um dia ela chegou com um CD dele e eu ouvi, me apaixonei. A gente chegou aí, teve uns anos atrás uma exposição dele que veio pra cá, pro Brasil, com várias roupas e objetos, e foi uma exposição incrível, assim. Eu fiquei muito emocionada, porque era muita coisa e nós somos juntas, eu dei pra ela de presente de aniversário. Então Elvis é um dos meus ícones maiores, assim, da música. Música brasileira, eu gosto muitíssimo da era do rádio. É uma coisa super antiga, né? Imagina. Mas é que eu gosto muito da forma que elas cantavam, as cantoras cantavam. Gosto muito da Dalva de Oliveira, que eu não sei se vocês vão conhecer, mas era uma cantora dessa época. Gosto muitíssimo da Vanessa da Mata, quando eu tinha cabelo escuro. Escuro não, né? Porque meu cabelo é um pouco claro. Mas quando eu não tava loira, me falavam que eu era irmã da Vanessa da Mata. Uns amigos meus brincavam comigo. Então é uma artista que eu gosto muito da forma que ela canta, gosto muito das músicas, das letras. Enfim, é uma artista que me influencia bastante
Apesar de, claro, eu sempre tentar procurar, ainda estou achando, né, a minha identidade musical, assim, né, minha identidade artística. Mas eu acho que de todos os artistas que eu gosto, assim, eu gosto de muitos, mas eu acho que esses dois são os que mais influenciam. O Elvis, pela questão musical mesmo, de voz, né, de, sei lá, de ritmo, enfim, feeling, essa coisa artística, de showman, né, de ser uma pessoa mais performática. E a Vanessa da Mata em relação à voz, né, a interpretação e tudo mais. São, acho que, os artistas que mais me influenciam. Mas é óbvio que tem vários outros, e aí, se vocês se interessarem, eu falo mais deles no próximo vídeo, tá bom? E, bom, há quanto tempo eu canto? Eu canto desde nova, mas, como eu disse, eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito tímida. Então, eu sempre cantava aqui no meu quarto, nesse quarto que vocês estão vendo, uma partezinha. Então, eu passei muitos anos, assim, minha pré-adolescência e adolescência inteira, cantando aqui no meu quarto. Então, eu ficava antes com a escova de cabelo, né? E aí depois a gente comprou um DVD, que era aqueles DVDs karaokês, né? Que vem com microfone, então eu usava o microfone. Então, por muito tempo eu cantei assim. Quando eu fazia inglês, ou eu não lembro se era inglês mesmo, mas as línguas que eu disse que eu estudei, o inglês, o espanhol, o francês e o italiano, eu estudei na mesma escola, é uma escola técnica. E aí eu não lembro qual dessas línguas eu estava estudando, mas eu acabei entrando no coral dessa escola, né? E aí eu acho que foi uma das minhas primeiras experiências com o canto. Depois disso eu cheguei a fazer aula particular de canto, mas eu era muito tímida, eu ainda não tinha me encontrado, então não foi uma coisa tão legal. E eu acabei não ficando por muito tempo. Depois, deixa eu me lembrar, eu acho que eu cheguei a fazer aula de canto de novo. E aí prestei a prova para essa escola técnica de artes, né, a Tec de Artes aqui de São Paulo, e acabei passando. E aí nesse meio tempo rolaram várias coisas relacionadas à música, né, como eu disse, eu participei dos musicais, então eu cantava. E aí na ETEC mesmo foi a minha maior experiência de estudo de música. E então depois disso, eu cheguei a participar de alguns outros corais, até ano passado eu estava num coral. E então a minha experiência musical vem de muito, muito cedo, mas de fato cantar para o público, cantar para as outras pessoas, eu só fui ter coragem mesmo quando eu estava no curso técnico de canto e quando eu fiz os musicais. Mas assim, fui muito tímida, então eu não cantava, por exemplo, na frente da minha mãe, na frente de nenhum dos meus familiares, porque eu era muito, sei lá, muito envergonhada mesmo, né? Então, mas música sempre teve na minha vida, eu sempre cantei muito e eu digo que esses anos que eu passei cantando aqui no quarto foram anos de estudo mesmo, né? Porque eu acabei desenvolvendo muito essa parte de percepção, de me ouvir, de perceber se eu estava cantando certo ou não, se eu estava desafinando ou não. Então, por mais que eu não tenha tido aulas nessa época, eu acabei meio que sendo autodidata, né? Aprendendo sozinha. Então é isso, música desde sempre na minha vida, só que só agora, nesses últimos anos, é que eu acabei tendo mais coragem, digamos assim, de botar pra fora. E é engraçado porque eu me sinto muito segura atuando, né? Atuar pra mim não é dificuldade alguma, mas o canto, até mesmo quando eu tava fazendo esse curso técnico, era meio difícil pra mim, eu morria de vergonha, eu não tinha me encontrado ainda. Agora, assim, que eu tô com esse projeto de voz e violão, que eu posso dizer que eu tô mais segura, mas ainda é algo que eu tô descobrindo, né, e tô construindo essa base, assim, de autoconfiança em relação à música, à minha voz, que eu não gostava da minha voz de jeito nenhum quando eu era mais nova, eu sempre quis ter a voz mais grave. Enfim, então é isso, música sempre esteve na minha vida, mas é só nesses últimos anos agora que eu tenho conseguido botar pra fora essa parte de mim, que sinceramente é a parte que eu mais amo, mais do que atuar, mais do que qualquer outra coisa, eu amo cantar, tá? E me perguntaram quais são os meus projetos, né, musicais. Bom, como eu disse, a gente tá com um projeto de voz e violão, tocando em bares e restaurantes, mas a nossa intenção realmente é
ter o nosso trabalho autoral. A gente já tem músicas, letras registradas, né? E a gente já tem algumas músicas nossas, que são letras minhas e música do meu namorado, do Denis. E a gente pretende muito em breve lançá-las, né? Postá-la na nossa página para vocês ouvirem. E aqui no canal também, é claro. Então a nossa intenção é essa, mas a gente sabe que a gente ainda tem que estudar, a gente tem que melhorar vários aspectos. Mas a nossa intenção realmente é essa, ter um trabalho autoral bacana, bom, nos tornarmos bons compositores e bons músicos, ok? Bom, gente, eu acho que eu já falei demais, eu acho que vocês já devem estar de saco cheio. E eu falo muito realmente, mas, bom, eu respondi as perguntas que vocês fizeram. Espero que eu não tenha esquecido de nenhuma. Como eu disse, essa era uma forma que eu queria de ter um contato mais próximo, assim, de vocês, que vocês me conhecessem mais e, enfim, soubessem um pouco mais da minha vida. Eu acho que é legal isso, né? A gente acaba se identificando com a outra pessoa, e, enfim. Eu acho que é uma troca bacana e, obviamente, eu também gostaria muito que vocês contassem sobre a vida de vocês pra mim. Ah, uma coisa que eu esqueci. Quando eu era nova, eu tinha um costume que... Ah, me perguntaram sobre o tempo livre, né? Uns anos atrás, eu cheguei a mandar uma cartinha. Sabe aquelas revistas de adolescente? Eu acho que era Toda Teen. A Toda Teen, ela tinha uma seção onde você podia mandar o seu endereço. E aí as pessoas que quisessem entrar em contato com você podiam te mandar cartas. Nessa época eu mandei, e aí tinha um costume, assim, entre o pessoal que mandava cartas, que era de trocar material. Material era o quê? Posters e recortes de revista de artistas que você gostava. Então você podia colocar lá um anúncio, eu gosto de fulano e ciclano, e aí se a pessoa tivesse material daqueles artistas, ela te mandava carta, e se você tivesse material dos artistas que ela gostava, você mandava pra ela. E aí eu lembro que eu mandei uma carta pra essa revista, e na época, vocês vão dar risada, mas eu era fã da dupla Pedro e Thiago, sabe? Os filhos do Leandro e Leonardo, e também da Vanessa Camargo. E aí eu mandei lá dizendo que eu era fã deles e que eu queria material deles, alguma coisa assim. E surpreendentemente, a revista acabou publicando o meu endereço, a minha cartinha. E o que aconteceu foi uma coisa incrível, assim. Eu comecei a receber muitas cartas. Muitas cartas. Então, tipo, todos os dias, gente, eu juro pra vocês, eu recebia, acho que no mínimo 2, 3 cartas. O carteiro até ficou meu amigo, assim, porque ele vinha todo dia me entregar várias cartas. E de todo o Brasil. Era muito engraçado. E aí eu acabei trocando material com algumas pessoas, com outras eu só fui fazendo amizade, etc. E isso durou, eu não lembro quanto tempo durou, mas durou alguns meses, né? E aí depois de um tempo eu acabei ficando meio cansada de responder carta, não aguentava mais, assim, porque eram muitas. E aí eu acabei ficando só com algumas pessoas, assim, com as quais eu tinha desenvolvido mais amizade e etc. E essas pessoas acabaram se tornando amigas, né? Mas entre todas elas, no fim, assim, foi afunilando, e aí sobrou só uma, que é a Tati. Ela é uma das minhas melhores amigas, ela mora no interior de São Paulo. E pra mim isso foi uma experiência muito incrível, né? Porque imagina, trocar carta. A gente, hoje em dia já é uma coisa muito incomum, né? Mas alguns anos atrás já era uma coisa incomum, né? Nem todo mundo fazia isso, não era um costume. Mas eu achava aquilo o máximo. Eu tô dizendo isso porque uma das pessoas que comentaram, que fizeram perguntas, disseram pra eu deixar a minha caixa postal, né? E, bom, eu vou pesquisar. Eu nem sei como se arruma a caixa postal, enfim. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. E aí, se interessar algum de vocês escrever cartas pra mim, eu vou amar, gente, porque eu acho a coisa mais deliciosa do mundo. E eu também aproveito para falar de um projeto que eu participo, que se chama Love It Forward, que eu vou colocar aqui embaixo também o link, que é um projeto onde você pode mandar cartas para as pessoas
que passam por algum tipo de dificuldade. Então você manda um e-mail para determinado endereço e aí você vai recebendo e-mails com histórias, né? Geralmente são umas duas, de pessoas que, sei lá, estão passando por alguma doença ou tiveram alguma perda de algum ente querido. E você recebe o endereço delas, então você pode mandar cartinhas para essas pessoas, você pode mandar, sei lá, desenhos, presentinhos. É uma coisa muito legal, uma atitude super bacana e que eu tenho feito, eu tenho enviado algumas cartas quando dá. Então, se interessar vocês, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link desse projeto que é lindíssimo. E é claro, se vocês quiserem mandar cartas pra mim, pra gente se conhecer, enfim, conversar, fiquem à vontade, eu vou amar conversar com vocês, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu já falei demais, mais do que eu devia. Minha voz tá até doendo um pouquinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo seja uma forma da gente ficar um pouco mais perto, mais próximo. Enfim, espero que eu tenha respondido as dúvidas, as perguntas e curiosidades de vocês. Se vocês tiverem sugestões e outras perguntas, ou até mesmo críticas construtivas, por favor, não me xinguem, podem deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo de ASMR, talvez, ou de reflexão, não sei. Mas a gente se vê por aqui, tá bom? Nossa, isso é um slogan da Globo, não vou usar isso. Mas a gente se vê aqui no canal, tá bom? Então até lá, beijinho.